Salomão, eu sou coordenadora do Núcleo de Dramaturgia, SESI British Council. Esse ano houve uma iniciativa muito interessante dos NACs, que foi unir núcleos de artes cênicas com a presença de um dramaturgista que pudesse, junto com o núcleo, junto com o orientador, ver a cena panoramicamente e especificamente. Então, essas cenas elas acabaram sendo trabalhadas, criadas pelos atores, orientadas pelo orientador, mas com a participação intelectual de um dramaturgista. Isso parece que começou a gerar algum tipo de fruto e tal. Podemos debater começando por aí, podemos debater começando pelo que vimos, mas eu acho, Ana Célia, que nós podemos também começar debatendo sobre o imponderável, né? Porque o que aconteceu aqui faz parte do imponderável, foi uma manifestação política, né? Foi uma isolada, mas é uma performance, ela tem um cunho político. E a minha pergunta, porque mexeu muito com todo mundo, eu ainda perguntei para o Murilo, porque eu estou acompanhando os 5, né, dramaturgues, mas não especificamente, eu estou aqui para ver hoje. Então, quando a performance começou, eu pensei, puxa, é um depoimento, isso faz parte? Mas aí foi ficando tão pesado e agressivo que eu disse, não, isso jamais estaria do lado de quem está criando sob o guarda-chuva SESI, né? E aí a gente começou a perceber que tinha algo muito estranho acontecendo. Mas, para além do muito estranho, para além do muito agressivo, houve um ato aqui político, houve um imponderável. Eu sou jurada de um prêmio de teatro, o Prêmio Shell. Em 7 anos de participação no prêmio, eu nunca fui chacoalhada, adrenalizada como eu fui hoje. Então, eu acho que não dá para passar batido, e não sob circunstâncias pequenas, o cara é legal, não é legal, foi destratado ou não, mas lidar com a ideia de imponderável. Será que nós, brasileiros, estamos um povo tão apacentado, né, em princípio, ou aclichêsadamente pensado como o lugar do Pacífico? Será que nós estamos preparados para um tom tão... Ele vai assumir as consequências na vida daquilo que... Todo mundo, né, daquilo que nós fazemos. E, muitas vezes, para não assumir consequências, não fazemos. Ele teve a coragem e fez. Então, estamos prontos, estamos preparados para lidar com esse imponderável? Ele foi um black bloc do teatro hoje. Queria jogar essa pergunta no ar. Estamos preparados para lidar com isso? Para o bem e para o mal, né? Era um medo que eu tinha que essa pergunta viesse, porque eu realmente fiquei totalmente sem ação, né? Agora você fica pensando e aí você fica se cobrando realmente, né? Porque você podia ter previsto alguma coisa assim, você podia, é imprevisível, tudo bem, mas tipo ter cortado de algum jeito, ter subido e ter parado tudo, ter apagado a luz, e aí assim o tempo que isso ficou realmente acontecendo, mexeu com as pessoas aqui dentro, até tipo assim, você sabia, você não sabia, você, né? Então, sabe, a gente realmente não está preparado, eu acho, essa coisa da coragem de assumir, que você falou, tanto para ele vir e assumir fazer um negócio desse aqui, quanto a coragem de assumir e chegar e falar, gente, não é nada disso. Né? Eu acho que faltou e realmente... Eu queria fazer uma pergunta, porque em determinado momento eu achei que ele representava o grupo, porque o grupo não estava aqui junto, né? E também não interviu até você entrar. Como é que vocês estavam lá atrás? Como é que vocês estavam se sentindo? Porque o grupo não veio para tentar... Independente do que estava acontecendo, a gente sabia quem estava acontecendo. Então, quando... Não vou fazer ataque pessoal, porque não é o caso, não cabe expor aqui o que aconteceu no grupo, enfim. Mas quando você tem um ato político, como você muito bem disse, à luz da necessidade de um inflamento do ego, tudo fica vazio. Então, na minha posição, eu não sei, me surpreendeu muito.
eu a qualquer momento eu já estaria pelado aqui atrás, correndo igual um retardado, tendo um ataque apoplético. Mas quando isso aconteceu, eu fui chamado à realidade. E eu vi as pessoas do grupo meio que se desorientando, e como ele, para mim, o que estava acontecendo significava, sim, pelo que estava acontecendo, mas não dentro das nossas relações, eu me preocupei muito mais com o grupo. Até que começaram os ataques pessoais. E isso eu não vou admitir, não vou assumir, e não na minha vida, ainda mais no teatro. Então, eu acho que, para mim, soou exatamente como isso, assim, a necessidade do ego ser inflado às últimas consequências. Por tudo que a gente já passou e já presenciou, até que se culminasse nisso, mas fica vazio. E qualquer atitude que você toma, uma pessoa que vem fazer isso está preparada para ser tirada, está preparada para a luz ser apagada, por isso que está com uma lanterna na mão, está preparada para tudo o que vai acontecer. E quanto mais você reage, a pessoa está preparada. Exatamente por isso, porque se fosse um ato político, você pinta a cara e vai para a rua, e depois você vê o que vai acontecer e como isso reflete em você. Você não se arma para fazer um ato político, você vai com a sua cara. E o que aconteceu foi um ato armado. Na minha cabeça foi o seguinte, quando eu escutei uma voz, eu falei, caracas, essa parte não tinha. Mas eu falei, mas essa voz é familiar. Essa voz é familiar. Aí quando ele entrou, e aí o pessoal falou, vamos entrar. Aí eu até segurei o André, né? Falei, não entra não, porque, querendo ou não, a nossa peça é um manifesto, é um jeito de falar o que a gente está sentindo. A gente, até a última música, a gente fala disso, da questão de ser censurado. Então, até o momento que ele estava fazendo de forma respeitosa, eu falei, deixa ele, vamos ver até onde vai. Porque ele pode fazer isso, e se a gente tirar ele, a nossa peça, a gente está entrando em contradição, cara. Entende? Então, eu falei, não, deixa. Mas, quando a gente realmente viu que ele já estava pegando pesado, faltando com respeito a outras pessoas, porque eu penso o seguinte, a gente tem que exigir o nosso direito, mas sem passar pela falta de respeito, sabe? Ou tirar o direito da outra pessoa. E aí, quando eu vi que ele estava demais, eu não deu para correr, porque se eu pudesse correr, eu tirava ele, mas a minha rótula saiu na hora que eu fiz a cena. Mas eu fiquei chamando ele. Eu não consegui ir, mas se vocês não sei se vocês escutaram, eu fiquei chamando ele o tempo todo. Agan, para. Eu fiquei tentando lá da coxia. Então, de imediato, respondendo por que eu não fui, foi por isso. Eu deixei ele ir até ver que limite que ele ia, porque ele também tem esse direito de se expor e falar o que estava sentindo, para também não ir atrás do que a gente estava falando na própria peça, né? Mas eu acho que é isso. Agora, se é a visão do grupo, eu já não sei. E até que ele teve vontade de reagir no momento em que ele começou a extrapolar na visão de vocês, é isso? Eu também tive a sensação que parecia que ele ia fazer algo para somar, né, somar no nosso trabalho. Até porque tudo que a gente fez, ele conhece a fundo todas as cenas, todo o nosso trabalho ele conhece. Então, eu particularmente achei, até o começo do texto que ele estava fazendo, achei que ele estava fazendo coisas para somar no nosso trabalho, e também não senti vontade de reagir por isso, mas depois começou a ficar um pouco mais tenso, um pouco mais pesado. Mas a sensação é de um assalto, né? De uma tentativa de assalto, sei lá. Que eu acho que não colou. Manifestação para mim também é livre, nosso espetáculo é muita manifestação, mas eu acho que foi uma atitude individual. E acho que não manja. Estava até falando para eles lá atrás que não manja o que a gente fez. Enfim. Gente, vamos abrir para a plateia. Se alguém quiser falar sobre isso, acho que não dá para passar por cima e fingir que não aconteceu, e depois entrarmos no trabalho, embora a gente não tenha visto o final, né, Ana? Aí, se você quiser falar um pouco sobre o final da peça. E alguém gostaria de falar? O microfone está aberto. Acho que a gente está vivendo esse momento no Brasil hoje também, né, de expressão de alguns direitos, ainda que em forma, às vezes, agressiva ou... Bom, primeiro gostaria de parabenizar, eu acho que todo mundo também curtiu muito o espetáculo
independente do que, né, do que ocorreu. E também, assim, eu concordo muito com o que foi dito aí. Eu acho que, em primeiro lugar, o ser humano em si, ele tem essa necessidade de se expressar independente de ser certo ou errado. E eu acho que o grupo não ter reagido no momento tem essa questão do outro, né? Conviveram bastante tempo e eu acho que ninguém esperava que fosse ocorrer, tanto que a gente mesmo achou que fazia parte realmente do espetáculo. Então, né, não adianta a gente agora, né, nossa, fica essa sensação, mas como foi dito, não perde nada do trabalho. E o ser humano é isso, né, imprevisível, e é um grito, na verdade, de socorro que o ser humano ali manifestou, independente de estar certo ou errado. Então, isso não tem que ser julgado, aconteceu. Então, esse é o meu ponto de vista, mas o espetáculo em si foi muito bom, assim, me tocou bastante, eu gostei muito da construção. E é isso, foi do caralho, merda pra todos, e é isso. Só posso... Não? Bom, ele finaliza com a Ivone convocando o grupo para cantar uma música final que a gente canta aqui, que eles cantam aqui para vocês conhecerem o que seria. Só não sei se eles estão em condições, mas o final. Porque ela só chega e avisa o público que o espetáculo não acabou ainda e que eles vão cantar uma música para acabar. Vamos lá. Aqui sentado mesmo? Era tudo censurado, respeitado com pudor. Agora tá liberado, o poder já relaxou. A história virou piada em programa de humor. Um vilão em nossas vidas, com codinome Carnê, imposto até pra morrer. Pois já são estipulados antes mesmo de eu nascer. Que adianta o futebol, bola rolando na grama. Ver um semelhante soterrado em escombros de construção. Olha a distribuição. Uns com frotas de importados, outros vão de lotação. Tudo que se planta dá nessa terra sem vulcão. Colhendo os melhores frutos vão para a exportação. Nasceu de família pobre, cresceu com puro feijão, nada de corrupção. Antes da terceira idade, possui até avião. Condomínios luxuosos, um vidão de qualidade. Quem tem medo, fome e frio dentro das comunidades. Quem? Indignação. Ver crianças jogadas sem ter alimentação. Acorda pra vida, olha o despertar da classe desconhecida. Acorda pra vida, olha o despertar da classe desconhecida. Então, o final era mais ou menos assim. Eu aparecia aqui. Posso?
Então, uma das coisas que eu queria falar, não só para vocês, mas com todo mundo, é que, assim, eu acho que esse é o lugar que a gente trabalha também, sabe? A gente trabalha com emoção, a gente fomenta as pessoas, a gente se provoca o tempo inteiro, no bom sentido, e no mal também, enfim, a gente acabou de ver isso. Mas, independente, esse é o lugar, esse é um tipo de reação, a gente só não está muito acostumado no Brasil com isso, mas é mais comum isso fora, realmente tira todo mundo do eixo e tal. Mas, de maneira nenhuma, isso estragou ou comprometeu qualquer coisa que vocês não tenham deixado muito claro antes, sabe? A qualidade, a Marici vai levar isso mais à frente depois, mas a construção das cenas, a forma como vocês trouxeram isso para cá, o estar em cena, estando em cena de verdade, enfim, a garra, tudo isso, o processo como um todo, um processo que se mostra aberto, um processo de criação aberto, é um processo mais cheio mesmo das encrencas e dos arroubos. É assim que a gente cria, é natural, nós também passamos por isso o tempo inteiro, é assim, que bom que tem. Estranho se a coisa está muito calma, tem alguma coisa errada, alguma coisa está deixando de acontecer ali, né? Aí a gente tem que botar lenha, de alguma forma. Mas, enfim, o que eu queria deixar claro é que os aplausos, isso eu falei lá e vou repetir aqui agora, os aplausos que vocês receberam não foram aplausos de, poxa, coitados, né? Aconteceu essa fatalidade, não. Foram aplausos reais pelo que vocês estavam fazendo em cena, pelo trabalho de vocês, tá bom? É isso. Ok. Então, vou começar já a conduzir para o trabalho, né, um pouco. Até porque acompanhei um pouco, até recentemente, fui lá assistir o ensaio de vocês, a gente conversou bastante. Uma das coisas da dramaturgia que vocês tinham, né, dito para mim que era uma intenção de vocês, é que vocês tinham cenas que tinham conflitos dentro do grupo e que que vocês gostariam de colocar na dramaturgia as questões do grupo também, né? Então vocês optaram por um grupo que começa se aquecendo, que fala em cena de suas dificuldades, das suas pedras no caminho, e de alguma forma essa dramaturgia ela hoje é reforçada com uma coisa. A gente tinha falado um pouco, né, tem um texto que é um depoimento, mas que às vezes quando fica encenado ele vai para um lugar que ele está encenando uma coisinha e que não tira a realidade daquela depoimento, né? Então, o que aconteceu hoje, assim, para concluir esse assunto, acho que reforça até essa questão que vocês já queriam trazer para a dramaturgia, né? Acho que é um evento que foi marcante para vocês, para nós, e que eu acho que deve agora voltar de alguma forma como uma mola propulsora aí para o que vocês forem fazer para frente. Eu acho que aprendeu-se com isso alguma coisa, ou há de se aprender com isso alguma coisa, né? E que uma coisa que eu fiquei pensando desde ontem, das nossas conversas de ontem, que às vezes a gente quer muito, tanto quando se fala em educação, quando se fala em arte, se encontrar com o fazer artístico pela identificação, né? Como a gente tem que encontrar algo que nos seja igual, que nos motive por nos ser igual, por nos ser idêntico. E eu acho que a gente deve cada vez mais, ou sei lá, que talvez pelo menos seja um bom desafio, a gente tentar ver as coisas pela diferença e lidar com a diferença, né? E o que a gente pode aprender, não na igualdade, mas na diferença, no que nos gera atrito, no que gera conflito, no que nos gera, às vezes, um ímpeto bélico ou alguma coisa do gênero, né? Mas, enfim, vamos passar ao trabalho, assim.
Eu tinha falado já para vocês a coisa que vocês tinham cenas que me sugeriam, principalmente na leitura, qualidades muito diferentes de linguagem, né? Eu falei, vocês têm uma cena que ela é uma sketch muda, né? Que me leva para uma coisa clownesca e tal. Vocês têm uma que é uma célula que poderia se desenvolver mais, né? Eu falei disso, da coisa do cortiço. Achei que as mudanças das apresentações, enfim, isso estou falando mais para vocês, assim, fez diferença, né, da nossa conversa. Mas, enfim, e daí vocês têm também a cena... E uma cena que é uma fábula, né, que é uma outra, que está dentro de um outro campo de linguagem, né? Eu acho que vocês, né, a partir da conversa que a gente teve, até deram uma amarrada, né, e fluiu uma coisa entre uma cena e outra, mas sinto ainda que falta encontrar, principalmente no trabalho de ator, essa linguagem, né, que vocês têm um material que sugere uma linguagem, mas que quando vocês fazem, ele parece ser tudo que vocês fazem num registro que é parecido, né? Então com isso eu não tenho o que poderia me trazer uma cena, né, clownesca, assim. Por exemplo, só para dar um exemplo, essa cena clownesca, eu sentia que faltava ritmo, faltava uma outra energia corporal, mas não porque vocês estavam colocando uma energia, não estavam sem energia, mas porque essa linguagem, ela não é a mesma da fábula, não é a mesma da outra, e exige uma energia que é mais elevada ainda. É uma questão de linguagem, entendeu? Então, um pouco nesse sentido, assim, que é o que eu aponto principalmente, né, dessas 3 cenas, é tentar entrar nelas, pensando o que elas podem ser diferenciadas pela linguagem, né? Qual a abordagem, como eu abordo, né, cada uma dessas sugestões textuais, né? Um pouco por aí. Eu vou complementar o Murilo, porque eu gostei muito da amarração, apesar de serem 3 cenas que praticamente não dialogam, mas elas têm, sim, um diálogo que a gente tem que aprender a ler, né? De alguma maneira, eu vi nas 3 cenas, Chapeuzinho, mímica e farsa, ou comédia. É mais comédia, não é farsa. A reiteração de tipos vistos como tipos brasileiros extremamente ignorantes, assim, passivos. É um tipo de abordagem. E, pela reiteração, me parece que vocês estão fazendo, de alguma forma, crítica a isso, né? Então, a mulher, o homem que tem que sair do Brasil para poder se realizar e voltar. Talvez ele seja um dos personagens mais conscientes. E muito interessante. Eu acho que está bem apontado para, talvez, até, se continuar o espetáculo ou não, mas para a gente pensar, ele poderia ser mais bem desenvolvido, porque me pareceu o personagem mais consciente da peça. O que toma decisões conscientes, faz uma escolha, que é sair do país, poder se realizar e voltar no gênero que lhe compete, que lhe é inerente, né? Os outros me parecem um pouco a reiteração dessa safra de personagens que não sabem e não podem e não conseguem escolher, dada uma certa ignorância. Então, eles sabem levar vantagem, eles sabem presentear para ter o que querem, eles sabem fazer o escambo, então eles estão sempre jogando. A própria Chapeuzinho, e gosto muito da atualização da fábula, mas muito mesmo. Tipo, ver uma avó que pode ser uma avó drogada ou traficante, né? Uma vez eu li uma peça assim de 2 idosas que eram traficantes, e era muito engraçado, e ao mesmo tempo muito trágico, porque elas tinham consciência do que faziam. Então fica trágico. Quando não tem consciência, é mais cômico. Uma Chapeuzinho que se prostitui e nem questiona isso, né? Ela é uma personagem passiva, se a gente for pensar. Então, vocês reiteram esses tipos. Os mendigos, que é um jogo muito legal, mas realmente falta escolher a linguagem, porque está apontada. Agora é pesquisar, né? A linguagem específica é esse gênero, que é o gênero da mímica, ou gênero clownesco, ou clown com mímica. Precisa escolher para aí jogar com o corpo, com a energia. Mas é muito interessante a cena, mas muito interessante. E todos ali estão levando vantagem. O grau de consciência de todos os personagens, para mim, tirando o travesti, é muito baixo. É um grau de consciência baixo.
E me parece que nas músicas, isso eu achei muito legal, vocês fazem a crítica a isso, né? A crítica ao jeitinho, a crítica à ignorância, a crítica do eles ganham e nós perde, mas é a função, que é a função da arte, que acho que está apontada aqui, é que vão continuar fazendo, porque enquanto nós não tivermos reação, o país vai continuar como está. Os governos vão continuar corruptos, os sistemas vão continuar alienantes, a Globo vai continuar fazendo plim-plim, nós vamos continuar hipnotizados, porque depende de cada um de nós fazer alguma coisa. Então, vocês reiteram a crítica aos personagens que vão ao Deus dará, e nas músicas, quando entra o grupo de atores, que aí são os atores de novo falando, dando o seu depoimento por meio de paródias, achei as músicas parodiadas assim com letras refeitas muito bom. E é aí nesse momento que vocês estão fazendo a crítica, né? A esse país que só vai andar quando a gente mudar. Cada um de nós, não tem jeito. Isso é a regra de uma sociedade. Enquanto a gente, cada um de nós, não criar consciência e conseguir fazer escolhas mais maduras e mudar a nossa vida, não adianta falar que o sistema é corrupto, que o país não vai para frente. Claro, é a gente que não está indo, né? Então, eu achei muito interessante, achei muito bacana, assim, e para mim foi meio que redentor poder chegar ao final da peça com vocês cantando, mesmo que sentados. Vocês não imaginam a importância disso para mim. Para nós, eu acho, né, de conseguir ver o finalzinho do espetáculo. Foi muito bacana. Mas eu acho que vocês agarraram uma proposta extremamente ousada e sofisticada no sentido dessas escolhas. Então, escolheram uma comédia para começar, tirando o prólogo, que são os atores. Depois vão para uma cena, primeiro o Chapeuzinho, depois a mímica, vão para a fábula, que ele bem falou, é uma outra quantificação energética, é uma outra maneira de estar em cena, é um outro ritmo. E aí vão para a mímica ou para o clown, que também é uma outra coisa. Então, vocês estão, no mínimo, com 3 linguagens extremamente difíceis de se trabalhar. Tem um ritmo diferente, tem uma maneira do corpo falar. Agora, está muito bem apontado. Faltaria agora verticalizar essa pesquisa de cada uma dessas cenas, né? A pesquisa da linguagem estética mesmo, né? Então, eu posso só falar um pouco? Eu acho, até para a gente refletir, então, até no projeto, porque realmente eu vejo como materiais brutos, assim. E aí, quando a gente se dá conta de que tem várias coisas legais que podem ser verticalizadas e a gente pode ir mais para frente, já é muito tarde, né? Então, realmente, assim, sem fazer uma crítica, por favor, mas eu não pego tudo isso para escrever, para fazer a amarração de tudo e dar um sentido, né? A gente fez e tem todo o material bruto, a gente até através do exercício fez algumas propostas de união das cenas, de amarração das cenas, e chegou a escolher, né, através desse exercício, chegou a escolher as 4 cenas que ficariam, e depois terminamos com 3 por falta de tempo, mas é essa questão de você começar a lapidar os diálogos, por exemplo. Eu senti falta, tinha coisa que eu ouvia e eu falava, não era isso que eu achava que devia ser, mas não dá para fazer diferente. Então, eu acho que tem um material bruto, e aí, depois disso, a hora que começa a querer ganhar a cena, a querer ganhar o ritmo, você vê que não dá tempo. Por exemplo, essa cena clownesca, eu entendo assim que ela muitas coisas assim, o ator se preocupa em deixar falar 3 vezes a mesma coisa que ele já falou com um olhar, né?
Então, é outra linguagem e a gente não tem tempo de fazer ela... assim, qual é o gesto que eu vou fazer? Qual é o olhar que vai dizer que é aquilo que eu estou vendo, que é a parede que eu não estou vendo? Então, eu acho que, assim, realmente, né, se a gente pudesse continuar e ficar levando bastante tempo com isso, seria... acho que um aprendizado muito grande, né? Então eu sinto um pouco, estou acho que defendendo um pouco, né? Essa falta de tempo também, né? A criação ela foi muito grande. Eu acho que toma muito da gente a criação, né? A hora que você começa a lapidar, amarrar, fazer a dramaturgia disso, depois colocar isso realmente em cena e, né, fazer virar espetáculo, fazer virar ter um tempo, né? Já não dava mais tempo, então, não justificando, mas para refletir um pouquinho, para a gente refletir um pouquinho no processo, né? Porque aí até me defendendo, entende? Falta, de repente, pulso de direção. Eu falo assim, mas o que é que a gente tá querendo dizer com essa cena? Né? O que é que... foi uma criação do ator, né? Tem coisas ali que são muito criações do próprio ator e que fica complicado da gente mudar tudo, assim, né? Não, gente, é isso. Até eu como diretor, enxergar de fora, ter toda a visão, né? A gente vai enxergando aos poucos e aí depois não dá mais tempo, né? Então, mais ou menos isso. Bom, eu achei um trabalho muito bacana mesmo. Tive algumas sensações. Vocês provocam uma dualidade, sentimentos muito intensos na gente. Então, são cenas que, ao mesmo tempo que tiram o nosso... a gente ri do que vocês estão fazendo, a gente reflete, poxa vida, nós estamos rindo de uma coisa que nós fazemos. E aí provoca essa dualidade na gente, de falar, meu Deus, eu acho que eu até de segurar o riso. Será que eu devo rir? Porque eu estou rindo de mim, porque eu sou assim, porque a gente aprende a ser assim. Então, eu acho que isso é muito forte no espetáculo de vocês. É claro que, quando eu vou assistir um espetáculo, eu quero sim ver técnica, quero sim ver alguns ajustes que foram citados, mas, quando ele me emociona, eu me sinto muito mais presenteada como atriz de estar vendo. E vocês me emocionaram, foi muito bacana. É muito difícil você permear por gêneros diferentes dentro de um espetáculo. E eu concordo que esses quadros de cena que vocês criaram precisa de um tempo maior para ser trabalhado, para ser desenvolvido, técnicas mesmo. Por exemplo, tem uma coisa muito bacana que, na hora da Chapeuzinho Vermelho, vocês utilizam o artifício da máscara, que é um objeto muito difícil de ser utilizado. Porque tem uma questão da triangulação, de você saber quando joga para quem está fazendo ali a cena com você, quando joga para a plateia, porque é muito fácil de se perder quando você está com uma máscara. E foi feito de uma forma muito bacana. É claro que pode ter um aprofundamento, porque precisa mais de técnica, mas chega, é uma coisa que chega para quem está assistindo. E a mesma coisa a cena ali clownesca, que é uma questão de triangulação, que precisa ser afinada, mas chega, porque é emocionante, porque é sensível, é genuíno. E foi um trabalho muito bacana de assistir. Eu me diverti, me comovi, não vi a hora passar, e, independente do que tenha acontecido, eu teria levantado para aplaudir com a mesma gana que eu levantei, porque me prendeu e me fez ter orgulho de ter vindo, de estar aqui, de ter presenciado o que eu presenciei, porque é um ano de trabalho e é muito difícil, porque não é um ano de trabalho diário, é um ano de trabalho que você vai 2 ou 3 vezes na semana, e todo mundo com a sua vida, com os seus compromissos. É muito complicado você ter um trabalho consistente com todos esses percalços. Achei um trabalho muito maduro, e eu queria pedir para que vocês não desistissem, porque eu tenho vontade de indicar as pessoas para assistir. E é um trabalho que, na atualidade, é muito importante, acrescenta muito. A arte também é isso. Olha, estamos falando de uma coisa muito atual e que as pessoas precisam
precisam passar por essa experiência, dessa sensação de dualidade, de você rir daquilo que você faz e de você ter essa consciência enquanto espectador. Então, eu queria muito que vocês continuassem, para poder indicar para as pessoas e para ver esse trabalho amadurecer e crescer. Queria perguntar se essa é a estreia de vocês, ou se vocês já fizeram antes, e qual foi a maior dificuldade que vocês identificaram nesse processo de ter essas escolhas mesmo do que apontar do caráter nacional brasileiro. O que foi retirado porque não valia a pena e o que isso sim precisa ser dito porque é muito forte. Queria que vocês falassem um pouco desse processo. A gente fez uma apresentação antes, só que, por exemplo, lá em Santo André a gente não tem teatro. A gente está apresentando em espaços alternativos. Então, foi meio que, não um desafio, porque os ensaios eram no palco, mas a questão de plateia, por exemplo. A gente tem alguns números de chão, que quando a gente fez no espaço alternativo, a gente meio que teve que ter uma preocupação se isso ia chegar ao público ou não. Com relação à parte difícil, mesmo o exercício que a gente tinha montado para que fosse a última cena, e que não entrou por falta de a gente não teve tempo para ensaiar, ele é utilizado como forma. Todos os exercícios, isso que vocês assistiram, tudo isso é resultado de exercícios experimentais durante todo o processo. Alguns do jeito que foram apresentados vieram, outros foram retrabalhados, mas tudo que foi feito está em cena. Se não está, a cena que foi feita está na forma. Nada se perdeu, tudo isso foi muito utilizado. E a gente teve muita questão de o que é o caráter brasileiro, né? Como se chegar nisso. Eu acho que já foi bem discutido ontem, e uma coisa que foi muito engraçado, assim, para mim, eu percebi ontem, é que, eu não lembro, enfim, quem foi que disse, se eu não me engano, foi até o próprio Júnior, que eles começaram dos clichês básicos, assim, de futebol e samba, e eles foram reduzindo, simplificando, até que chegou no ser humano. E quando você reduz uma coisa e chega no ser humano, que é uma das coisas mais complexas que existe, essa dualidade também é muito interessante. Né? Você reduziu tanto que chegou no mais complexo. E para a gente também foi isso. Pessoalmente, como ator, por exemplo, para mim foi bem complicado chegar no tom da minha primeira personagem, da Clotilde. Até que o próprio Murilo falou assim, é uma comédia, tipo, encarem como comédia. Aí ficou um pouco mais fácil. Porque mesmo que é um processo, você acaba querendo fazer aquela, não, vou fazer certinho e vou fazer alguma coisa. E a comédia dá esse tom mais leve. Por outro lado, uma responsabilidade muito maior. E também, só para finalizar, que você falou da questão da dualidade, tem algumas coisas que a gente não consegue prever durante o processo, porque são dualidades causadas pelo público. Então, a gente não consegue ter essa noção de que é uma dualidade até que a gente apresenta e tem noção da reação das pessoas. Por exemplo, na cena da Chapeuzinho Vermelho, quando ela beija o cara, quer dizer, quando o cara puxa ela e dá um beijo. Eu, pessoalmente, nunca imaginei que as pessoas ririam disso, porque é ali que ela se entrega. E é uma entrega e se ri disso. É bem complicado de entender. E no processo a gente não tinha noção até saber a reação das pessoas. Meu nome é Amanda e tem duas coisas que me tocou bastante em relação ao trabalho de vocês, que é justamente essa comunicação do clown, né, do trabalho que vocês fizeram do clown, que ainda precisa realmente amadurecer. Eu acho que as informações que vocês tiveram aqui foram muito preciosas e vocês têm condições de evoluir muito, 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 muito nisso. Eu acho que vocês têm que pensar com muito carinho tudo isso que vocês ouviram aqui deles. Não vou falar a questão de parte técnica, porque eles já falaram tudo e eu acho que vocês têm mesmo que pensar com carinho para... Vai crescer muito esse espetáculo. Mas, além de me emocionar, algumas cenas que realmente essa história, nossa, é engraçado, mas, puxa, é trágico, né? A questão da cumplicidade de quem está sentado no canto vendo a cena. Então, dos que estavam sentados assistindo às outras cenas que aconteciam no meio, eu percebi essa cumplicidade de vocês, do riso. Sem querer, vocês estavam estáticos, mas vocês
tinha momentos que vocês participaram disso, né? Então, acho que vocês não podem perder isso. Porque acho que o principal de tudo no grupo, ainda mais grupos de estudantes, igual nós fazemos partes, né? Nós não somos profissionais, mas muitos temos sonhos disso, né? De sermos bons profissionais. Eu acho que tudo começa no grupo. Saber trabalhar no grupo é o principal de um profissional, de quem quer ser profissional. Então, eu acho que isso foi fundamental, essa entrega de vocês de um com o outro. Então, assim, não percam isso e pensem em tudo que vocês vão ter grande sucesso com esse espetáculo. Então, isso é só o começo, vocês estão praticamente estreando, né? Então, pensem em tudo isso que vocês vão bombar. Obrigada. Pode ser. Não sei, eu tenho a sensação de que muita coisa foi falada e é uma consonância, né, daqui para aí, assim, desses sentimentos do que falta, do que já tem. Eu acho que ela falou uma palavra que é fundamental, talvez aqui, ou para provocar ou para ratificar, que é a ideia de grupo. Né? Então, a linguagem do grupo está aí. No momento em que começa com um prólogo, em que os atores estão se movimentando, estão dando os seus depoimentos. Depois, a maioria não sai de cena, ou sai pouco, mas fica presente na cena, assistindo ao outro. Eu acho que para fortificar a energia da ideia de grupo e da ideia de linguagem estética, que é a linguagem do grupo também. Lembrando que também é um grupo grande, né? Ontem, em São Bernardo do Campo, eu assisti um com um grupo grande, um espetáculo com um grupo grande, e o outro com 3 meninas só. Não, 3 ou 5. Bom, enfim, eram poucas meninas. Então, essa linguagem do ser um grupo grande ou pequeno também define, né, algumas questões estéticas. E aqui é muito bacana que o grupo esteja em cena, esteja junto. Eu sairia o mínimo possível. Eu manteria essa energia do grupo o tempo todo em cena. Porque o que vocês fazem fora de cena, talvez possam fazer em cena. Desde tomar uma água, que é um ato simplíssimo de um ator, né, e que é normal fazer isso em cena, até quando ela pega uma caixa, a cesta básica. Talvez possa estar escondidinha atrás da sua cadeira. Você demorou muito, eu achei. Nossa, eu estou causando isso? Então, talvez pudessem ficar em cena e manter a linguagem estética de grupo em cena 24 horas por dia, o tempo todo em cena. Eu acho que isso seria um ganho. Uma outra característica, vocês cantam muito bem. Ela, a Ivone, né, tem uma voz linda e o grupo responde muito bem, tem uma sintonia, vocês se ouvem para cantar, para fazer o coral, para fazer Eu aproveitaria mais esse recurso, entende? Claro, precisa disso que a Ana falou, Ana, que é tempo. Mas vocês cantam bem. Hã? Pois é, e é uma delícia ouvir. E vocês não estão só cantando porque têm voz bonita, vocês têm algo a dizer nas paródias cantativas. Então, aproveitar mais isso no grupo. A questão da linguagem foi falada e reforçada. Eu acho que isso não tirou uma força corporal que vocês têm. Vocês estavam presentes em cena, vocês não estavam assim, eu preciso cumprir função. Porra, você defendeu o seu italiano, você mesmo tendo menos personagem, estava super presente em cena, todos vocês, Ivone, todo mundo, você. Mas eu ia falar uma coisinha. Eles cantam muito bem, mas muitas vezes o jogo de corpo, até para montar uma tradicional árvore, né, podia ser algo mais relaxado, sabe? Eu vi, às vezes, uma coisa meio da mão parada assim, você com a boca aberta o tempo inteiro. Acho que, da mesma maneira que vocês cantam deliciosamente e falam deliciosamente, o corpo tem que ficar deliciosamente em cena. Talvez, nisso que eu li como algum tipo de tensão, seja pouco tempo para trabalho, ou porque vocês traziam já impresso no corpo de vocês, que é mais fácil de ver, né, já uma tensão da história do grupo. Não sei, estou só aventando possibilidades. Né? Então, trabalhar o corpo para fazer ainda mais jus a essa voz que já tem um padrão, eu acho que era uma coisa importante para vocês enquanto grupo. De resto, eu gosto da dramaturgia, não para defender o dramaturgo aqui, mas para dizer que tem uma dramaturgia, que as 3 cenas, de alguma maneira, elas estão dialogando, mesmo que muito indiretamente. Acho importante pensar, se ratificar
personagens que mais são escolhidos do que fazem escolhas, é uma opção de vocês, consciente, ou se vocês se deixaram levar por algum tipo brasileiro, entre aspas, que é um clichê que a gente adota e faz pouca crítica a ele. Ou se essa crítica vai ser jogada só nas músicas. Eu acho que é algo a pensar. Personagens conscientes fazem escolhas, e a maioria dos personagens foram escolhidos. Entende? Se deixa um pouco arrastar. Acho que é para se pensar. E, de um modo geral, eu gosto do que vi. Acho que vocês foram nos ganhando aos poucos, assim. Começa no prólogo, que você vê algo que é reconhecível muito rapidamente, aí vai para a comédia, aí, porra, me ganhou mesmo na mímica, assim. Eu falei, puta, que legal. E aí só faltava mesmo enveredar pela pesquisa, mas aí são circunstâncias que fogem, extrapolam a própria ideia de cena livre, né? Porque é a liberdade também de apresentar o trabalho no estágio em que ele está. Isso também é importante para a gente poder debater, né? De resto, é isso. Meus cumprimentos e parabéns também pela força de conseguir continuar o show, né? Entre aspas, no debate, cantando a música final, voltando a sorrir, Ivone, porque, como uma disse, a vida é isso, é percalço, mas acho que nós estamos brasileiros, ou de um modo menor ou de um modo geral, muito pouco preparados para a ideia de imprevisto. A gente não gosta do imponderável, a gente até tem um jeitinho para resolver os imprevistos, que são muitos, mas a gente detesta o imprevisto, porque a gente não sabe lidar politicamente com ele. Bom, não tem muito mais o que dizer depois de toda essa conversa, mas eu queria defender uma coisa que não é puxando sardinha para o nosso lado, mas que esse foi o único grupo, pela distância, né, que é bem mais próximo de casa, que eu consegui visitar, né, durante o processo. Né, mesmo que um pouco tardiamente, né, foi há 2 semanas, né, que a gente se viu, e fico feliz de ver a disponibilidade do grupo, né, em aceitar esse diálogo, em entrar em diálogo comigo, assim, no dia que eu fui lá, e de ver hoje o quanto reverberou o nosso pequeno encontro lá, o nosso breve encontro, o quanto reverberou. Né, e o quanto seria importante a gente ter mais encontros, né, ampliar esses diálogos, poder visitar todos os grupos, né, e é muito, muito legal. Vocês também podem visitar o Murilo. Faço um café da tarde. Né? Ele adora cozinhar. Mas assim, só para concluir que essa possibilidade de ter ido lá, né, só me deixou claro o quanto essa semente que a gente está tentando plantar aqui, né, realmente pode funcionar e tem potência de funcionar.